Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo todos vós, amados irmãos e amadas irmãs, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a vitória na cruz do Calvário. É verdade. Amados, é com muita alegria no meu coração. Mais uma vez aqui estou, esse servo do Senhor e Salvador Jesus, servo de todos vós também. Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Deus, aonde nós paramos pequenos momentos para observar, ler e examinar as Escrituras Sagradas. Sim, é a palavra de Deus. Eu sempre apresento a vós a Bíblia Sagrada. Amados irmãos, é muito importante. Eu não posso deixar de começar, falando sobre a Bíblia Sagrada. O livro do Senhor, sim, aonde aqui nós vamos encontrar palavras de vida eterna, palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus a falar conosco, nos trazendo a mensagem do reino dos céus. É verdade, porque foi para isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E andemos nas suas palavras, porque ele falou: o que me ama, guarda as minhas palavras. Se você o ama, você guarda essas palavras na tábua do teu coração e as pratica. Amém? Jesus é maravilhoso, amados. Jesus, ele tem operado coisas tremendas no meu viver, na minha casa, na minha família. E é esse Jesus que eu ofereço a cada um de vós, apresento a vós aqui, na palavra dele, na palavra de Deus. É aqui que nós vamos ter diálogo com Jesus. É aqui que nós vamos ter, vamos sentir a presença de Jesus. Se você quer ter essa experiência de conversar com Jesus, falar com Jesus e principalmente ouvir a voz de Jesus Cristo, adquira você a Bíblia Sagrada e examine os evangelhos do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Coríntios. Você vai ter no teu coração as palavras vivas que vão te fortalecer, te ajudar para viver cada dia, Porque ele falou: se você o ama, você guarda essas palavras. Amados, então vamos lá, vamos começar então com a oração do canal. Tá preparado aí? Então se prepara, limpe, desliga-se a mente, os pensamentos, Se for possível, você vai fechar os olhos comigo. Nós vamos orar, buscar a presença desse Deus Santo e pedir o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a compreender hoje a mensagem de hoje. Amém? Prepare já a Bíblia de você, deixa aberto, livro de Lucas. Amém? Então vamos lá, junto comigo, eu e você agora, sintonizar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ó Deus querido, Deus amado, aqui estamos. Mais uma vez nos apresentamos a Ti, pela misericórdia de Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário, que nos dá livre acesso a Deus Pai e nos perdoa, Senhor, de nossos pecados. Vem nos ajudar. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, dessa mensagem que vamos ler hoje no livro de Lucas, Senhor. Venha, Pai, operar no meio de nossas vidas. Eu entrego nas Tuas mãos essa casa, família, homem, mulher, criança, nas Tuas mãos. Os abençoa, os prepara. Senhor, trata esse coração, essa mente, para que nós possamos receber a Tua palavra e a vivê-la. E a ter força, ânimo, vigor, coragem para continuar, Pai, na caminhada contigo e no cotidiano de cada dia. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, que maravilha. Vamos lá, já está com a Bíblia Sagrada em mãos? Então abre aí, já está aberta, Livro de Lucas, lá no capítulo 15, amém? Hoje vamos, livro de Lucas, capítulo 15. E eu vou trazer hoje a mensagem da parábola, uma parábola do Senhor Jesus, amém? É a parábola do filho pródigo. Oh, aleluia! Então vamos lá, vamos começar a meditar. Deixa eu pegar aqui o meu óculos, É esse óculos ainda, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, amém? Versículo 11 aí, vamos acompanhar, eu e você, em nome de Jesus. O filho pródigo, e disse um certo homem, tinha 2 filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhes dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Aleluia, vou parar aqui. Amados irmãos, que palavra! Olha o amor, né? Que amor é esse, né? É o amor de pai. É o amor do pai pelo filho. Essa parábola, Jesus ele vem nos trazer, né? Falando de um homem, um jovem, moço, que colocou um objetivo no coração dele, né? De se ir para bem longe do pai, do irmão, né? Da família, e foi para uma terra longe, viver, né? A vida dele, da maneira que ele achava que era o melhor para ele. E ele então, o que ele fez? Ele pediu ao pai. O pai era um fazendeiro com muitas terras, né? Com muitos empregados, com muita coisa. E esse filho trabalhava para o seu pai e com o irmão, né? Eles ali eram uma família que trabalhavam juntos. E esse filho tomou essa iniciativa de ir para longe, de viver a sua própria vida, do jeito que ele queria, do jeito que ele tinha aí os desejos dele, né? Ele queria suprir os seus desejos, as necessidades desse rapaz, desse homem. Então ele pediu ao pai: Pai, me dá a minha herança, me dá o que eu tenho de direito para que eu possa ir para outro lugar e viver a minha vida da maneira que eu quero. O pai, um pai ali que não impediu o filho, né? O pai, em momento algum, ele falou: olha, não, meu filho, não vai. Fique aqui comigo. Fique conosco, com a sua família, com o seu irmão. Ele não falou. Ele foi lá, pegou a parte da herança desse rapaz, colocou nas mãos dele, e esse filho deu as costas ali ao pai e foi. E foi para muito longe, para uma terra muito distante, e foi viver lá, né, do jeito que ele queria. E lá nessa terra, ele começou o quê? A gastar toda a sua herança, todo o dinheiro que ele tinha, né? Que ele era direito dele por herança, né? Da parte que lhe cabia, ele foi gastando, vivendo aqui, ela está falando, a palavra fala que ele viveu a vida dissolutamente, de qualquer maneira, né? Esbanjando, não se preocupou em trabalhar, né? Ele foi gastando o que tinha em mãos, mas não trabalhou. Então ele foi gastando o que tinha. E um belo dia, tudo acabou, o dinheiro acabou. E veio uma fome, uma grande fome nessa terra, nessa cidade distante aonde ele foi, né? E ali ele se viu o quê? Ali ele se viu à deriva, né? Sem o que comer, não tinha trabalho.
Então ele foi procurar algo para fazer e achou apenas um trabalho de cuidar de porcos, verdade, de dar banho nos porcos, alimentar os porcos, limpar o chiqueiro, cuidar, né, dessa tarefa, né, em outro lugar, numa outra fazenda, não é mesmo? Então, de filho que tinha tudo, né, que era dono, ele passou a ser um empregado. Ele passou a ser ali, né, um homem ali que teria que trabalhar para ganhar o seu sustento, para comer. Só que aquela cidade estava passando uma grande fome, é verdade. Então ele só conseguiu achar esse trabalho, né, de cuidar dos porcos. E ele desejava comer as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos, mas até isso, né, foi negado a ele. Então ele pensou logo, olha, o que está acontecendo comigo, né? O meu pai, ele tem tudo, tem empregados que se fartam na mesa com meu pai, que tem todo tipo de alimento, e eu aqui perecendo fome, passando fome, dificuldade, necessidade. Olha só, não é mesmo? Então o que ele pensou? Ele falou, não, eu vou voltar e vou falar com meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha, então esse moço com esse desejo aí, com essa, né, que ele pegou e vou voltar para meu pai e vou me humilhar na presença do meu pai. Foi o que ele fez, chegou lá, não é mesmo? E o pai lá já aguardava aquele homem, aquele filho, o pai aguardava, o pai já esperava ele retornar de volta para casa. Quando aquele pai viu aquele filho de longe na estrada, vindo a seu encontro, voltando para casa, que alegria no coração desse pai. O pai ficou tremendo. Quando ele viu aquele rapaz chegando, ele correu ao encontro do rapaz. E o que ele fez? A palavra diz que ele o abraçou e o beijou. Olha o amor de pai. Olha a mensagem que Cristo Jesus nos traz nessa parábola do filho pródigo, né? Que um pai que ama o seu filho, ele ainda que é decepcionado com esse filho, ainda que o filho erra, ainda que o filho faça algo que vai chateá-lo, magoar o coração, mas o pai tem no fundo do coração a esperança que o filho vai voltar, que o filho vai voltar retornando para casa, né, arrependido. Foi o que aconteceu com esse rapaz. O jovem voltou arrependido, se humilhou perante o pai e falou, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o abraçou, mas o pai o recebeu com amor, com alegria, aleluia, e mandou até matar, né, cevadas, cabritos cevados, bezerros cevados, gordos, bonitos, para festejar a volta, o retorno daquele filho àquela casa. Olha essa mensagem. Olha o que Jesus Cristo nos passa, nos traz o amor, o grande amor de um pai. E esse pai é Deus, é o Espírito Santo, que ele nos ama. Por isso Deus enviou esse Filho amado, Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E ele veio ao mundo para trazer o perdão dos nossos pecados. Veio para trazer uma aliança entre o homem pecador e Deus Pai Todo-Poderoso. É o amor de Deus por nós, pela humanidade. Então ele enviou o seu Filho, que morreu em nosso lugar, que padeceu, que sofreu, que foi maltratado, foi humilhado, tudo por amor, tudo por amar. Um pai nunca rejeita um filho, né? Quando você escolhe a seguir a Cristo Jesus, você passa a ser filho de Deus, é verdade. E esse pai, que é o Deus maior e poderoso, ele cuida de você, ele trata com você, ele sara as tuas dores, ele toma você nos braços dele e te carrega nos braços. Você não vai mais passar a estar só, você não vai mais andar na sua jornada sozinho. Não, você sempre vai ter um pai de amor, um pai que vai te
cuidar, zelar, guardar, abençoar, livrar. É um Pai poderoso, o nosso Deus poderoso, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Olha, esse filho pródigo, ele resolveu sair, gastar a herança em qualquer maneira, vivendo dissolutamente, vivendo de maneira, errada, errante, gastou todo o seu dinheiro, mas ele se arrependeu, e falou: vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão. Olha como é o perdão, olha o valor do perdão e o valor do amor, Aquele pai teve aquele amor, o pai não desprezou aquele filho. Quando ele viu aquele filho voltando, o coração dele se alegrou tanto, de tal maneira que ele correu ao encontro do filho, o abraçou e o beijou. Olha, isso é amor, é o Espírito Santo que faz um homem amar o seu filho, amar a sua família. Olha a importância do amor e do perdão, como é bom andarmos na presença do Senhor Jesus, como é bom viver com esse Deus santo e poderoso, e termos Deus em nossa vida, e receber Jesus Cristo em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, porque é o amor maior, e Ele te ama. Pai do céu, é o Pai que te ama, Jesus te ama, por isso ele veio aqui, por isso ele se entregou por nós na cruz do Calvário e trouxe para nós a oportunidade de sermos perdoados de nossos pecados, de nossas falhas, porque somos homens falhos, que erramos, que falhamos, mas o Senhor sempre vai estar com os braços abertos para nos receber, para nos abraçar, para nos dar a vida e a vida eterna. Amados irmãos, com essa mensagem eu despeço de vocês por aqui. Olha essa palavra do filho pródigo. Medite nessa palavra, livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vocês meditam nessa palavra, reflitam no amor de Deus, um amor vivo, um amor poderoso, o amor do Pai eterno, um amor, incomparável, inigualável. Ah, que maravilha, amados irmãos, que Deus possa continuar a falar, que o Espírito Santo possa limpar o coração. Se você se encontra magoado, chateado, por algum motivo, talvez essa história, talvez até pareça um pouco a tua vida. Você talvez teve um filho que saiu de casa, que não retorna, que está vivendo de qualquer maneira também. Ore pela sua família. Pai, ore pelo filho. Mãe, ora pelo filho. Filho, ora pelo pai, que talvez também saiu de casa e largou a família. Ore, busque a Deus, não despreze, não rejeita, não, mas o amor tem que sobressair. O amor é maior que tudo. É verdade. Se você ama, você perdoa. Se você ama, você recebe de volta, você abraça, mas ore, coloque nas mãos de Deus, confie no poder de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo vai ser resolvido, tudo vai ser restaurado, porque Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que faz acontecer o impossível. Se tu crer, verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Fiquem vós todos nesse dia abençoados, que o Espírito Santo continue a tratar convosco, com a sua casa, com a sua família. Continua a meditar na palavra de Deus, buscando direção do Espírito Santo para compreender a palavra, viver a palavra e ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. O Senhor abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a luz do seu rosto. Sobre vós tenha misericórdia e vos dê a paz. Beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo em nome de Jesus.